Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 6, verso 6, dada por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 28 de novembro de 1976, em Vrindavana, Índia. Pradyumna lê do Srimad Bhagavatam. O Senhor Rishabhadeva era o chefe de todos os reis e imperadores dentro deste universo. Mas, assumindo a vestimenta e a linguagem de um avaduta, ele agia como se fosse estúpido e materialmente aprisionado. Consequentemente, ninguém podia observar sua opulência divina. Ele adotou este comportamento simplesmente para ensinar aos yogis a como abandonar o corpo. A despeito disso, ele mantinha sua posição original como uma expansão plenária do Senhor Vasudeva, Krishna. Permanecendo sempre naquele estado, ele abandonou seus passatempos como o Senhor Rishabhadeva dentro deste mundo material. Se, seguindo as pegadas do Senhor Rishabhadeva, alguém pode abandonar o seu corpo sutil, não há chance de que aquela pessoa aceitará um corpo material novamente. Srila Prabhupada inicia a explicação. Athaivam Akhila Loka Pala Lalamo Api Vilakshanair Jadavad Avaduta Vesha. Assim, esta também é uma opulência de Krishna. Jadavad Avaduta Vesha. Muito embora ele seja o proprietário. Sarvaloka Maheshwaram. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. Ainda assim, esta é uma outra opulência. Como se tornar renunciado? Esta é uma outra opulência. Ela é tão boa quanto as outras opulências. Aishwaryasya Samagrasya. Todas as opulências, eu quero dizer, propriedade, dinheiro, riqueza. Estas são Aishwarya. E ele diz, Krishna, Sarvaloka Maheshwaram. Não apenas em um planeta, mas em todos os universos. Todos os planetas dentro dos universos. Eles são todos propriedades de Krishna. Sarvaloka Maheshwaram. Aishwaryasya Samagrasya. Viryasya. Força. O que é aquilo? Um indiano então diz, Dharmasya hi. Jnana Vairagya. Srila Prabhupada então interrompe. Então, Yashasa Shriyaha Jnana Vairagya. Isto é Vairagya. Não que Krishna esteja simplesmente desfrutando de 16 mil palácios, 16 mil rainhas e milhões de descendentes, Yaduvamsha. Este é um outro lado. E este é um outro lado, Vairagya, Jnana Vairagya. Jnana. Nós podemos entender um pequeno pedaço de sua contribuição de Jnana, Bhagavad Gita. Este é um pequeno pedaço de seu estoque de conhecimento. Há 5.000 anos atrás, ele falou, e isto ainda está sendo continuado, não apenas na Índia, mas também por todo o mundo. Isto é Jnana. Assim, de qualquer maneira, força. Quando ele tinha 7 anos de idade, Krishna, ele ergueu a colina de Govardhana. Jnana, Vairagya, tudo completo. Isto é Deus. Nada menos. Não que eu sou um homem rico, mas eu não posso deitar na rua. Não este tipo de Vairagya. Ele é completo, completamente diferente de uma pessoa rica. Akhila Lokapala. Ele é o controlador do universo inteiro. Ainda assim, você vê sua Vairagya. Então, consciência de Krishna significa Vairagya Vidya. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yogam. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 6, verso 254. Bhakti Yoga significa Vairagya Vidya. Nós devemos entender. Este é o ensinamento por seu comportamento pessoal. Chaitanya Mahaprabhu. Ele também nos ensinou Vairagya Vidya. Quando ele era um grihasta, ele era o estudioso mais erudito em Navadvipa.
quando ele tinha 16 anos de idade, ele derrotou um estudioso erudito muito grandioso, Keshava Kashmiri. Chaitanya Mahaprabhu pediu a ele para fazer algumas estrofes, glorificando o Ganges. Então, ele imediatamente fez 100 slokas. E Chaitanya Mahaprabhu, naquela época com 16 anos, ele era um estudante de gramática. Assim, ele apontou no sloka 64 tantos defeitos. Ele ficou surpreso que este garoto é um estudante de gramática. E ele encontrou tantos erros na minha composição. Um dos erros proeminentes era Bhavani Bharata. Bhavani Bharata. Bhavani significa a esposa de Bhava, o senhor Shiva. E ele apontou: quem pode ser Bharata? Ele, ela, de novo? Então, ambos eram panditas. Sim. E havia tantos erros. Ele apontou. Então, esta era a sua erudição. Ele era conhecido como Nimai Pandita. É claro, os brahmanas eram todos chamados pandita. Ainda na Índia, esta é a prática. Os brahmanas são dirigidos como panditji, porque um brahmana não pode ser murkha. Isto é possível. Então, ele não é um brahmana. Ele deve ser um estudioso. Pelo menos ele deve saber qual é a meta última do conhecimento. Assim, em Kali Yuga, nós não esperamos que todo mundo seja um grande estudioso. Isto não é possível. Mas, se ele sabe qual é a meta da educação, qual é o objetivo da educação, então ele é um estudioso. Assim como o nosso Gorakishoradasa Babaji Maharaja. Ele era iletrado. Ele não podia sequer assinar seu nome. Mas ele se tornou um mestre espiritual do melhor estudioso de seu tempo, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Assim, não é a educação ABCD. Na Bengala nós dizemos Agwam. Não. Qual é o significado da educação? O significado da educação é falado pelo próprio Krishna. Vedaischa Sarvayaham Eva Vedyam. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Se alguém entende Krishna e aceita o abrigo de seus pés de lótus, ele é o maior estudioso. Yoginam apisarvesham madgata antaratmana Shradavam bhajate samiyuktatamo. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 47. Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu tem recomendado Kalo nastyeva 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 gatiranyatha. Por sua vida prática, quando Prakashananda Sarasvati o criticou que você é um sannyasi e você não lê Vedanta e você simplesmente canta e dança, esta foi a questão. Então Chaitanya Mahaprabhu respondeu que meu Guru Maharaja considerava-me um grande tolo. Por isso ele me aconselhou que você não tem jurisdição no estudo dos Vedas, porque você não é um estudioso. Você não é um erudito muito elevado. Você é um murkha. Guru Mure Murkha Deki Karila Shasana. Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 7, verso 71. Assim, quem lerá o Vedanta no momento presente? Não há educação. Mas se nós seguimos as pegadas de Chaitanya Mahaprabhu, aquela filosofia Vedanta não é para pessoas comuns. Simplesmente se nós cantamos Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam, então você obtém o mesmo resultado. O que nós podemos obter por estudar o Vedanta e a literatura védica? Se nós entendemos que Krishnastu Bhagavan Swayam, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 28. E se nós sacrificamos tudo para alcançar a misericórdia de Krishna, então nosso estudo do Vedanta está completo. Esta é a instrução de Chaitanya Mahaprabhu. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Kalo nastyeva, 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 gatiranyatha. Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 17, verso 21. E praticamente nós vemos em nosso movimento da consciência de Krishna. Todos vocês são jovens ocidentais. Vocês nunca estudaram Vedanta, mas vocês podem surpreender muitos assim chamados Vedantistas em como entender Krishna. Como isto é possível? Simplesmente por sua fé firme em seu mestre espiritual e Krishna, e por cantar Hare Krishna. Isto é tudo. Yasyadeve parabhaktir yathadeve tathaguro. Shvetashvatara Upanishad, capítulo 6, verso 23. Este é o processo védico. Se nós temos fé firme no Guru e fé firme em Krishna, Guru Krishna Kripaya Paya Bhakti Lata Bija. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Então você obtém a semente de Bhakti Lata, de uma forma ou outra.
Nós viemos para esta Bhaktilata, aumentando ou nutrindo a trepadeira de Bhakti. Isto será efetivo. Assim, aqueles que são gyanis, estudiosos muito eruditos, eles não podem entender Krishna. Vedeshu Duralabham. Não é pela educação acadêmica que alguém pode entender Krishna. Yatatam api siddhanam kastidvetiman tattvataha. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 3. Eles cometem tantos erros. Eles dizem que isto é kalpana, tantas coisas. Mas, aqui Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna como Rishabhadeva, Krishna como o próprio Krishna, eles estão nos ensinando a como nos tornar devotos puros. Porque, Swakalevaram Jihasuratmanaha, antes de abandonar o seu, este corpo, você deve ser autorrealizado. Esta é a meta da vida. Bahunanjamanamante, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. Nós obtivemos esta vida, forma humana de vida. E como utilizar esta forma humana de vida? Como alcançar o Vairagya Vidya? Isto é, Vairagya Vidya. Não mais interesse em coisas materiais. Isto é, Vairagya Vidya. Mesmo o corpo, isto é, Rishabhadeva está nos ensinando. Isto é, Vairagya Vidya. Bhakti Yoga significa Vairagya. Chaitanya Mahaprabhu também tem falado a mesma coisa. Niskinchanasya Bhagavad Bhajomukasya Niskinchanasya. Se você realmente quer se tornar um devoto puro, então você deve fazer este modo de vida material completamente zero. Anyabhilashita Shunyam, Bhaktirasamrita Sindhu 1.1.11. Então isto será possível. Se você ainda tem uma pitada de atração pela vida material, então isto será parado. Sua promoção para o outro, o mundo espiritual. Simplesmente apego a Krishna. Aquilo fará você avançar. Jamakarma chame divyam, yojanati tattvataha, tyaktva deham. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9. Ele pode, depois de abandonar este corpo, Mammeti, ele não aceita mais qualquer corpo material. Ele é imediatamente promovido ao mundo espiritual e Goloka Vrindavana, Vaikunta. Existem muitos milhões de planetas Vaikunta no mundo espiritual. Então, se nós nos tornamos Vairagi, Vairagi significa sem apego por este mundo material. Como se tornar completamente livre de todo o apego deste mundo material? Isto está sendo exemplificado por Rishabhadeva. Ele não se importa sequer com o corpo. Muito embora ele seja Vaikunta Purusha, como confortavelmente ele vive em Vaikunta Loka. Lakshmi Sahasra Shatasam Brahma Sevyamanam. Brahma Samhita, capítulo 5, verso 29. Nós estamos esperando. Uma mulher ou esposa cuidará de meus confortos. Mas lá, Krishna é cuidado por centenas e milhares de mulheres. E quem são elas? Lakshmi. Elas são todas deusas da fortuna, não mulheres ordinárias. Lakshmi tem duas características, Maya e a deusa da fortuna. A mesma Lakshmi, de acordo com a posição. Assim como um governo tem dois departamentos, o departamento criminal e o departamento civil. Assim, o governo é o mesmo, mas existem dois departamentos. Esta Maya é o departamento criminal, e Vaikunta é o departamento civil. Vaikunta significa que não há ansiedade, e Maya significa que há sempre ansiedade. Sada samudvigna diyam asadgrahat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 5. Porque nós aceitamos a jurisdição de Maya, eles são asadgrahat, asatoma sadgamaha. Por isso a instrução védica é: não permaneça neste asat, om tat sat, vá para a vida real, jyotirgama, não permaneça na escuridão. Esta é a instrução védica. Assim, qualquer um que tenha aceitado este mundo material como muito confortável, isto não é confortável. Isto é simplesmente sofrimento. Krishna diz, Dukhalayama Shashvatam, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 15. E ainda, se nós queremos ser felizes neste mundo material, Bahirartamani Naha, estes tolos, eles estão tentando ser felizes dentro deste mundo material. Material significa energia externa. Bahirartamani Naha, Natevidu Swartagatim Hivishnum Durashaya, Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31. Isto é Durashaya, a esperança que nunca será realizada. Mas isto nós não Maya Sukhaya Baram Udwahatovi Mudham,
Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, verso 43. Assim, a menos que haja vairagya, não há questão de felicidade. Mas nós não podemos obter vairagya imediatamente. Por isso, o Vidimarga Bhakti, levantar de manhã cedo, comparecer ao Mangalarati, oferecer flores à deidade, frutas, e desta maneira nós seremos ocupados 24 horas. Então, Vairagya Vidya gradualmente se desenvolverá. Anarto Pashamam Sakshat Bhakti Yogam Adokshaje, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 6. Então, o Anarta. Esta vida material é simplesmente anarta, sem significado, porque nós estamos criando uma outra vida. Sem qualquer conhecimento espiritual, se nós simplesmente nos damos à ação e reação da natureza material, então nós estamos fazendo progresso no caminho de Mrityu Samsara Vartmani, Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 3. E se nós alcançamos Krishna, então, Mamupetya Kaunteya Dukalayan Ashashwatam Napnuvanti, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 15. Os dois caminhos. Assim, nosso pedido é que vocês aceitem este Vairagya Vidya. Nós não dizemos que você fique faminto, não coma nada, não durma completamente, não. Isto deve ser regulado. Anasaktasya Vishayan Yathartam Upayunjataha. Não fique apegado a comer, dormir, isto não é bom. Mas você deve comer, você deve dormir tão pouco quanto possível. E tentar controlar isto. A minha mente está ditando, durma 17 horas. Não, isto é tapasya. Tapasa Brahmacharyana, Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, verso 13. Por que você deve dormir mais do que 4 horas, ou 5 horas, ou no máximo 6 horas? Isto é tudo, não mais do que isso. Isto é Vairagya Vidya. Nós temos que aprender isto. Isto é serviço devocional. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yogam, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 6, verso 254. Ele está ensinando. O próprio Krishna está ensinando. Aqui você vê. Rishabhadeva é Krishna, Vairagya Vidya. Chaitanya Mahaprabhu, ele ensinou. Vairagya Vidya. Tyaktva sudustyaja surepsita rajalakshmin dharmishta arya vachasa yadagadharanyam mayamrigandai tayepsitam anvadavad vande Mahapurushate Charanaravindam. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 34. Então, opulência. Mesmo Chaitanya Mahaprabhu. Krishna apareceu numa família kshatriya, muito opulento. O Sr. Ramachandra apareceu numa família kshatriya, reinado, opulência. Ele também aceitou Vairagya Vidya. O pai pediu: meu querido filho, sua mãe gostaria que você fosse para a floresta. Ele aceitou imediatamente. Sim, este shloka é aplicável ao Sr. Ramachandra. Tyaktva sudustyaja surepsita rajalakshmin. Ele seria coroado rei no dia seguinte. Mas, imediatamente, pela ordem de seu pai, ele deixou tudo. Vairagya. Tyaktva sudustyaja surepsita rajalakshmin. Existe algum exemplo na história do mundo todo de que um príncipe que seria coroado amanhã e pela ordem do pai ele deixou tudo? Isto é Vairagya Vidya. Isto é chamado Vairagya Vidya. Tyaktva sudustyaja surepsita rajalakshmin dharmishta aryavachasa yadagadharanyam. Aryavachasa. A pessoa mais velha é chamada Arya. Pessoa respeitável é chamado. Arya significa alguém que é avançado. Arya não significa comedor de carne. Família ariana, não. Ariano significa alguém que é avançado em civilização. Eles são chamados arianos. Não estes tolos e patifes, ariano. Não. Arya Vachasa. Pela pessoa superior, seu pai. Maharaja Dasharata disse, imediatamente. Similarmente, Chaitanya Mahaprabhu também. Este shloka pode ser aplicado à vida de Chaitanya Mahaprabhu. Ele também se tornou um sannyasi. Aryavachasa. Um brahmana o amaldiçoou. Chaitanya Mahaprabhu. Para receber algumas bênçãos dos brahmanas, quando ele era um garoto, ele voluntariamente tentava prestar algum serviço aos brahmanas que estavam ocupados se banhando no Ganges. Ele limparia o lugar, porque o brahmana, depois de tomar banho no Ganges, iria se sentar e cantar mantra. Assim, ele limparia e ele lavaria a roupa. Voluntariamente ele estava fazendo aquilo, serviço. Então, um brahmana o abençoou.
Meu querido garoto, você será muito feliz na sua vida familiar. Você terá uma boa esposa, uma posição muito opulenta. E Chaitanya Mahaprabhu estava tapando os ouvidos. O Brahmana disse: O que é isto? Não, isso não é bênção, senhor. Oh, isto não é bênção? Então você nunca será feliz na vida familiar. Sim, isto é. Prabhupada ri. Isto tudo bem. Então, por isso ele tomou sannyasa. Aryavachasa Yadagadharanyam. Similarmente, o Sr. Ramachandra. Aryavachasa Yadagadharanyam. Estas são características da personalidade de Deus. Tente segui-los. Não imitar, mas siga-os. Obrigado. Fim.